Pessoal, vamos resolver mais alguns exercícios sobre limite. Perfeito? Vamos lá. Limite de 20x à quarta menos 7x à terceira mais 1 dividido por x menos 5 menos 10x quadrado. Pessoal, eu tenho a divisão de polinômios aqui. Como eu vou resolver? Existe um método muito simples para a resolução de exercícios desse tipo. Pessoal, é fácil. Eu vou dividir o numerador e o denominador pelo maior grau do denominador. Então eu vou dividir tudo por x quadrado, porque o maior grau do denominador é x quadrado, tá bom? Então x quadrado, vou fazer isso aqui, vou fazer isso aqui, ó, x quadrado e x quadrado. Vamos ver o que a gente vai conseguir com isso, olha. Vai ficar assim, ó, limite de 20x à quarta por x quadrado dá 20x quadrado, perfeito? Corta esses dois, com 4 sobra 2. Menos 7x quadrado, 7x à terceira, corta, sobra menos 7x mais 1 sobre x quadrado, tudo isso dividido por quanto, pessoal? Dividido por 5 sobre x quadrado menos corta 10, perfeito? O limite quando x tende ao infinito. Vamos lá. Antes de concluir isso aqui, nós conseguimos verificar algumas coisas aqui, pessoal. Olha, dá uma olhadinha. Se aqui vai para o infinito, isso daqui eu não posso afirmar. Eu sei que vai para o infinito, mas aqui tem um menos. Então, para eu fazer isso aqui com maior prudência, eu vou analisar isso daqui que eu tenho certeza que quando x for para o infinito, isso vai para zero, né? Então, se isso vai para zero, esse daqui também vai para zero, né? Já vamos sumir com esse probleminha. Vai ficar mais simples aqui, ó. Vai ficar como? Limite. Olha, ficou 20x quadrado menos 7x. Vamos colocar x quadrado em evidência? Pode ser. X quadrado em evidência vai ficar assim, pessoal, ó. 20 menos 7 sobre x dividido por quanto? Dividido por, aqui dá zero, menos 10, quando x tende ao infinito. Perfeito? Vamos lá. Vamos ver quanto fica aqui, pessoal. Quando x tende ao infinito, a primeira coisa, vamos olhar aqui dentro. Se eu tenho uma divisão, 7 dividido por um número muito grande, isso daqui já vai para zero, perfeito? Então vai ficar menos zero. Disso daqui eu posso afirmar que esse limite vale quanto? Limite, olha, x quadrado que multiplica 20 dividido por menos 10 quando x tende aonde, pessoal? X tende ao infinito. Dá uma olhadinha aqui, ó. Se eu colocar qualquer valor aqui e elevar ele ao quadrado, exemplo, 1 milhão, 2 milhões que seja, esse número vai estourar para o infinito. Vezes 20 vai mais rápido ainda para o infinito. Só que ele é dividido por menos 10. Qualquer coisa positiva que cresce bastante, que na ordem de x quadrado vezes 20, só que é dividido por um negativo, pessoal, vai dar um negativo. Então isso dá menos infinito. Perfeito? Bem simples esse, né, pessoal? Vamos resolver o próximo. O próximo é o seguinte, olha. É igualzinho esse, só que ele vai para menos o infinito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar, todos esses espaços aqui serão iguais. Eu vou analisar aqui, tá bom? Então, eu vou copiar esse problema a partir desse ponto. Copiando a partir desse ponto, vamos lá. Limite de quanto, pessoal? De x quadrado vezes 20 dividido por menos 10 quando x tende ao infinito. Perfeito? Vamos lá. Como eu vou conseguir esse valor? Olha, se x vai para o infinito, tudo bem que aqui, nossa, desculpa, x menos o infinito. Se ele vai para menos o infinito, o único x que tem aqui está ao quadrado. O que significa, pessoal? Independente se aqui for negativo ou positivo, vai continuar positivo. Porque se for menos 1000, vai dar menos 1000 ao quadrado, que vai dar uma resposta positiva. Perfeito? Porque está ao quadrado. E se for positivo, continua positivo. Se for negativo, ele vai ficar positivo. Então,
A resposta aqui vai ser análoga de cima, pessoal. Uma coisa que cresce muito vezes outra dividida por um negativo, menos o infinito. Perfeito? Deixa eu fazer o desenho aqui. Vamos lá, pessoal. Agora, esse outro exercício, ele é de extrema importância. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Esse daqui é um dos mais complicadinhos de pensar e é muito difícil encontrar alguma coisa parecida com isso na internet. Então eu peço que vocês prestem bastante atenção. Olha aqui, eu tenho limite quando x tende ao infinito, eu tenho uma raiz aqui e aqui embaixo eu vou ter um simples polinômio de grau 1. O que a gente aprendeu, divida o numerador e o denominador pelo maior grau do denominador. Qual que é esse grau do denominador? É x, tá bom? X, então eu vou dividir aqui por x. Só que vai ter um problema quando eu for dividir aqui por x, pessoal. Eu vou ter que parar e prestar atenção numa coisa. Para que eu consiga fazer com que o x entre dentro da raiz, eu vou precisar lembrar de uma propriedade. Essa daqui, pessoal, olha. Se eu quero que x entre dentro da raiz, eu posso escrever x assim, com essa relação aqui, ó. X ao quadrado. Perdão, x ao quadrado. Quando eu extraio raiz, eu chego no módulo de x. Perfeito? E aqui nós vamos poder usar ele como x, tá? Eu vou mostrar isso para vocês agora. Vamos lá, olha. Onde for raiz, eu vou substituir por raiz de x quadrado. Tá bom? Então vai ficar assim, pessoal. Poderia até colocar aqui embaixo, não tem problema algum. Vou dividir pelo maior grau do denominador. Ah, Rivaldo, é x, tá? Mas olha, se eu cortar a raiz aqui, eu chego em x, tá bom? Eu só vou escrever dessa forma para que eu consiga trabalhar dentro da raiz, tá bom? Não vai mudar nada, vocês vão perceber isso daqui a pouquinho. Então vamos lá, vai ficar aqui, ó, limite de quanto? Ó, eu vou dividir aqui por raiz de x quadrado e vou dividir aqui por raiz de x quadrado. Olha como vai ficar. Existe uma propriedade que diz o seguinte, pessoal. A raiz do quociente é igual ao quociente das raízes. Então eu posso escrever isso da seguinte forma, olha. 7 dividido por, se a raiz vai ficar uma só, então x quadrado, mais 9x quadrado, e aqui embaixo, se já está dentro da raiz, vai ficar x quadrado. Perfeito? O traço principal, agora eu tenho 1 dividido por x quadrado, eu tiro raiz da x, né? X menos, eu vou tirar a raiz também, 2x sobre x, tá bom? Pessoal, esse fator aqui é valor absoluto, a gente chama de módulo. Só vai mudar quando for para menos o infinito, que eu vou mostrar para vocês que a gente precisa fazer para compensar isso, tá? Como aqui ele está indo para mais o infinito, módulo raiz de x quadrado é igual ao módulo de x, eu posso chamar de x aqui sem problema nenhum e não vou pagar nenhum preço por isso. Daqui a pouquinho, no próximo, nós vamos pagar um preço que eu quero mostrar para vocês, tá bom? Então, quando x tende ao infinito, vamos deixar isso daqui bonitinho, pessoal, olha. Aqui não dá para cortar, mas aqui dá, ó. Corta, corta, aqui também dá para cortar, ó. Então vai ficar assim, ó. Limite de raiz quadrada de 7 sobre x quadrado mais 9, né? Cortei tudo ali. Dividido por quanto, pessoal? 1 sobre x menos 2 quando x tende ao infinito. Vamos lá. Como fica isso? Eu posso, se eu achar conveniente, no caso eu acho, fazer o seguinte, pessoal. Aplicar o limite aqui, quando x tende ao infinito, e fazer da seguinte forma. Vamos tirar a raiz aqui, vai ficar como? Raiz de 7, lembra que eu falei? A raiz do quociente é igual ao quociente das raízes. Raiz de 7 não deu para tirar, mas se eu for tirar a raiz aqui, ó, eu posso cortar. Então 7 sobre x, perfeito?
mais raiz de 9, 3, né, pessoal? 3 dividido, essa divisão aqui é o traço principal do limite, tá bom? Mesmo que ele está um pouquinho baixo, sobre o que, pessoal? Aqui não tem como a gente tirar, vai ter que parar por aqui, né? 1 sobre x menos 2. Quando x vai para o infinito, o que a gente vai obter com isso, pessoal? Se isso daqui vai para o infinito, esse quociente vai dar quanto? Ele vai para zero, não vai? Ele vai para zero. Sobra 3, porque é uma constante. Quando isso vai para o infinito, 1 sobre um número muito grande vai para zero também. Então, a minha solução vai ficar limite de 3 sobre menos 2 quando x tende ao infinito. Logo, qual que é a resposta, pessoal? Limite, quando x tende ao infinito de 3 sobre 2, é igual a quanto, pessoal? A menos 3 sobre 2. Pronto. Essa é a minha resposta. Sem problema algum, né? Bem simples. Agora, eu vou analisar quando eu tenho o menos infinito. O raciocínio não muda nada, pessoal. Mas eu quero que vocês prestem bastante atenção por uma coisa bem simples aqui. Se tem o menos, a gente precisa tomar um cuidadinho simples, que é esse aqui, ó. Se raiz quadrada de x quadrado é igual ao módulo de x, quando eu for aplicar essa propriedade aqui, quando eu for analisar o domínio negativo, que seria para x tendendo a menos infinito, o que vai acontecer? Vai transformar o que é negativo em positivo. E eu não quero isso. Para eu compensar, quando tem um menos aqui, ó, o que eu vou fazer? Vou fazer o mesmo raciocínio que eu fiz no anterior. O que eu disse para vocês, olha, qual que é o grau, é o maior grau do denominador? É x. Então, x, eu vou usar do artifício que x pode ser escrito como raiz de x quadrado. Mas isso daqui vai me dar o módulo de x, ou seja, vai me dar sempre números positivos. Para que eu consiga fazer isso, eu vou colocar um negativo aqui, que já vai compensar esse probleminha. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Primeiro, eu vou dividir por raiz quadrada de x quadrado, raiz quadrada de x quadrado, aqui, raiz quadrada de x quadrado, raiz quadrada de x quadrado. Olha, Rivaldo, tá feio. Vamos deixar mais bonitinho? Sim, claro. Vamos lá. Limite de... Vamos copiar a raiz. Se eu tenho raiz do quociente, eu vou quociente das raízes, como eu já expliquei para vocês, né? 7 sobre x quadrado, porque se tem raiz aqui, beleza, então eu vou fazer uma raiz só, mais 9x quadrado dividido por quanto? Por x quadrado. Perfeito? Só que, pessoal, só toma cuidado. Se eu fiz esse artifício, eu preciso colocar um negativo aqui para compensar isso aqui, tá bom? Eu vou compensar isso com o negativo. Compensando, vai então surgir um menos aqui. E vamos continuar nosso raciocínio. Vamos lá. 1 sobre raiz quadrada de x quadrado, é 1 sobre x, menos 2x sobre x, né? Quando x tende a menos o infinito. Perfeito? Vamos fazer nossa análise aqui? Continuando aqui, pessoal, nós podemos escrever, então, limite de... Olha aqui. Aqui não dá para simplificar. Então, eu vou fazer aqui, ó. Raiz de 7. Esse corta. Então, sobre x. Mais... Vamos lá. Raiz, esse daqui corta com esse daqui. Então, dá raiz de 9. Raiz de 9, 3. Só que tem um probleminha. Tudo isso tinha um menos. Então, eu vou manter esse menos aqui. Então, menos, eu vou manter aqui. Tá bom? E vamos aqui. 1 sobre x menos, corta, 2 quando x tende a menos o infinito. Vamos lá? Então fica. Vou fazer em vermelho, pessoal, para não confundir aqui, tá? Limite de menos raiz de... Raiz de 7 sobre x mais 3
dividido por 1 sobre x menos 2 quando x tende a menos infinito. Vamos lá, pessoal. Vou analisar o caso menos infinito. Quando isso daqui tender para menos infinito, esse quociente vai ser igual a zero, né? Então ele vai tender para zero. Vai para zero, sobra 3. Só que 3 positivo com esse negativo vai ficar menos 3. Vamos lá? Quando x tende a menos infinito, 1 dividido por um número bem baixo, né? Menos 2.000, menos 3.000, assim por diante, isso vai para zero, né, pessoal? Aqui vai para zero. Dividido por menos 2, isso menos com menos mais dá 3 sobre 2. Perfeito? Bem simples, né? Um pouquinho trabalhoso, mas bem simples. Agora, pessoal, vamos resolver esse outro. Mesmo raciocínio, olha aqui, tem um problema com raiz. Então eu vou usar desse artifício. Raiz de x ao quadrado é igual a x, que é igual ao módulo de x. Como ele está tendendo para a parte positiva, eu não preciso colocar o menos aqui em cima para compensar. Tá bom? Então vamos lá. Na verdade, eu coloco o menos onde está a raiz, tá? Fica mais fácil. Tá bom? Mas eu posso colocar embaixo. Mas eu prefiro colocar onde está a raiz. Vamos lá. Isso vai ficar, pessoal, vou dividir numerador e denominador pelo maior grau do denominador. Qual que é o grau do denominador? O grau vai ser 1, tá? Porque eu vou ter que tirar a raiz aqui. Então eu vou fazer o quê? Divido aqui por raiz quadrada de x quadrado. Faço isso, raiz quadrada de x quadrado, raiz quadrada de x quadrado. Vamos ver como fica isso. Isso dá limite de x sobre raiz de x quadrado mais 8 sobre raiz quadrada de x quadrada dividido por, vamos lá deixar bonitinho aqui, 2x quadrado sobre x quadrado. Por quê, pessoal? Olha, quociente das raízes é a raiz do quociente, beleza? Então deixa aqui, só que esse daqui vale para os dois, tá? Porque olha, para cima pega todo mundo. Então mais 3 sobre x quadrado, claro, quando x tende ao infinito. Vamos ver quanto dá isso daqui. Dá para melhorar, pessoal? Dá, olha. X quadrado eu posso pensar em cortar aqui, foi só uma notação para eu conseguir usar no de baixo. Então vai ficar x sobre x, né? X sobre x, nesse limite, vamos lá, limite de... Se eu cortei aqui e aqui, dá x sobre x. X sobre x é 1. Mais 8 dividido por x quadrado, tira a raiz, dá x, né? Tudo isso dividido por... Olha, aqui dá para simplificar. Que bonitinho. Só que percebo que o raiz de 2 eu não tiro, né, pessoal? Se eu não tiro raiz de 2, então vai ficar raiz de 2 mais... Nossa, olha aqui. Tenho raiz de 3 sobre o quê? Aqui dá até para cortar, né? Aqui não sai da raiz, mas aqui sai. Corto aqui, corta aqui. Sobre x quando x tende ao infinito. Vamos ver quanto dá isso, pessoal? Continuando aqui, ó. Olha como vai ficar. Limite quando x tende ao infinito de 1 vai ser 1 mesmo, mais 8 sobre x com x tendendo ao infinito tende a zero, né? Então isso daqui vai tender a zero. Olha aqui, raiz de 2, continua raiz de 2. Raiz de 3 sobre x quando x tende ao infinito, o que vai acontecer, pessoal? Daqui também vai dar zero. Então dá zero. Vai ficar 1 mais 0 sobre raiz de 2, quando x tende ao infinito, 1 sobre raiz de 2 é o próprio 1 sobre raiz de 2. Perfeito? Aqui. Nossa, igual dá o mesmo raciocínio do de cima. Só vai mudar que é menos o infinito. Sendo menos infinito, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um sinal de negativo aqui, tá bom? Então eu vou colocar um sinal de menos para compensar o que eu havia feito, tá bom? Então se eu vou ter um sinal de menos, o problema vai ser idêntico, só que ao invés de dar 1 sobre raiz de x, vai dar menos 1 sobre... Desculpa, 1 sobre raiz de 2
vai dar 1 sobre menos 1 sobre raiz de 2. Aí você pode me perguntar, Rivaldo, eu posso fazer radiciação? Sim, é até interessante, mas eu não vou entrar nisso por questão de espaço, tá bom? Se você não lembra o que é radiciação, é só fazer raiz de 2 aqui, raiz de 2 aqui, ó. Raiz de 2 aqui, raiz de 2 aqui, que vai dar raiz de 2 sobre 2 aqui. E, consequentemente, esse daqui vai dar menos raiz de 2 sobre 2. Perfeito? Agora vamos resolver esse outro. Bom, vamos resolver esse daqui, pessoal. Esse daqui nós precisamos tomar só um cuidadinho um pouquinho maior. O maior grau do denominador é 7x a quarto. O grau está a quarta. Meu Deus, Rivaldo, como eu vou fazer? Quando estava ao quadrado, eu colocava assim, ó, x é igual a raiz de x ao quadrado. E quando tiver a quarta, o que eu faço? Eu preciso conseguir entrar na raiz. Para isso, eu vou usar esse artifício aqui, ó. Eu vou dividir tudo isso por raiz quadrada, para eu conseguir entrar na raiz de x à quarta. Perfeito? Feito isso aqui, eu tenho que fazer isso aqui. Vamos lá. Nós vamos fazer em todos, irmão? Sim. Então eu vou fazer um por um para ficar bonitinho, né? Raiz quadrada de x à quarta, raiz quadrada de x à quarta, raiz quadrada de x à quarta. Só que é fácil, pessoal. Raiz quadrada de x à quarta, ó, é a mesma coisa que x quadrado, tá bom? Então vamos lá. Vamos tentar melhorar esse daqui. Nós temos aqui posso fazer aqui, ó, limite de 8 sobre raiz quadrada de x à quarta é a mesma coisa como que 8x ao quadrado mais x sobre x quadrado, perfeito? X quadrado menos 4x quadrado dividido por x quadrado. Tudo isso dividido por quanto, pessoal? Olha aqui, a raiz do quociente é igual ao quociente das raízes. Eu vou aproveitar isso para fazer o quê? Para fazer isso aqui, ó. Vai ficar 6 sobre x à quarta mais x quadrado sobre x à quarta mais 7x à quarta sobre x à quarta. Uma vez eu estava resolvendo isso e me perguntaram: ô Rivaldo, por que você não colocou x quadrado aqui? Simples. Eu não sumi com a raiz aqui. A raiz eu estou transformando a raiz do quociente como quociente de raiz, tá bom? O quociente das raízes como a raiz do quociente, tá bom? Por isso que eu não cortei. Aqui não, aqui eu cortei, tá? Então vamos lá. Quando x, claro, tende ao infinito. Vamos ver o que acontece aqui em cima para dar uma melhoradinha já, né? Quando isso vai para o infinito, pessoal, isso daqui vai para zero. Isso daqui também vai para zero. Por quê? Se eu simplificar isso com isso, vai dar 1 sobre x. E quando x tende ao infinito, isso aqui também vai para zero, né? Isso daqui eu corto. Cortando esses dois aqui, vai sobrar menos 4. Então, meu limite vai ficar limite de menos 4. Tracinho, vamos dar uma olhada aqui embaixo que nós temos. Olha, x ao quadrado, x à quarta, então eu posso corta isso, sobra x quadrado. X à quarta com x à quarta eu posso cortar, aqui eu não corto. Então, eu posso fazer o seguinte, pessoal. Eu posso escrever como raiz de 6 sobre... Olha aqui, olha, desculpa, meu desenho parece que não pega todos, né? A raiz tem que pegar tudo junto, tá bom? Olha aqui, se eu tirar x à quarta, eu posso tirar como x quadrado, sem problema algum, né? Mais x ao quadrado, x à quarta, mais 1 sobre o quê? Se sobrou x ao quadrado, 1 sobre x, né? Mais, corta, raiz de 7. Estou analisando o caso do limite quando ele tende ao infinito, né? Se ele tende ao infinito, vamos ver o que acontece aqui embaixo. Isso daqui tende a zero, isso tende a zero, logo me resta que valor? Vai restar menos 4
do numerador e quanto do denominador? Raiz de 7. Pronto, essa é a solução, pessoal. Então, o limite de tudo isso daqui, quando x tende ao infinito, é igual a menos 4 raiz de 7. Rivaldo, faço raiz de seção? Fica a cargo de vocês, tá bom? Se quiser fazer raiz de seção, vai dar raiz de 7 aqui, raiz de 7 aqui, então vai ficar menos 4, menos 4 raiz de 7 dividido por 7, tá bom? Tanto faz, pode parar por aqui se achar conveniente. Pessoal, espero ter ajudado vocês. Claro, isso daqui é um pouquinho complicado, eu usei desse método. Existem outros métodos, sem problema algum, vocês podem usar deles. Mas eu gosto desse para tentar bastante o negativo. Muito obrigado e até a próxima.